Boa noite, boa tarde, bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo para todos nós, a paz de Deus para todos nós, queridos irmãos, para aqueles que não me conhecem. O meu nome é Orivanilda de Souza, mas todo mundo me conhece como Val Souza aqui em Nova York. Eu moro aqui já tem 17 anos, sou brasileira, sou lá de Andradas, Minas Gerais, nossa terra amada e querida. E para aqueles que não me conhecem ainda, neste canal, eu sou nova no canal do YouTube. Eu quero deixar bem rapidinho esse vídeo aqui, queridos irmãos, para estar deixando um pequeno testemunho sobre a minha vida, o porquê de eu estar fazendo esses vídeos, que são vídeos para edificação da minha alma, queridos irmãos, em primeiro lugar. Porque toda palavra que Deus tem me dado, primeiro Ele edifica a minha alma, a minha vida, para depois chegar até vocês. Então, eu estou deixando esse vídeo bem rapidinho, quero estar contando um pouquinho do meu testemunho, porque dessas orações. Para aqueles que já me conhecem há muitos anos, queridos irmãos, a palavra de Deus diz que o nosso passado, Ele não nos condena, mas Ele nos liberta. E para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, eu estou aqui hoje liberta, porque a partir do momento que eu conheci Jesus na minha vida, eu aceitei Ele como o único e salvador da minha vida. Deus foi me limpando, me libertando e foi me dando vitória, e eu creio nas promessas de Deus sobre a vida de cada um de nós. E a palavra de Deus também diz que aquele que não tem pecado, que jogue a primeira pedra, irmãos? Porque nós somos libertos dos nossos pecados todos os dias da nossa vida. Mas a palavra de Deus também diz que uma vez que nós conhecemos Jesus como único e salvador da nossa vida, aceitamos Ele como único e salvador, a palavra de Deus diz, idem, não peques mais. Não quer dizer que nós não vamos pecar, mas isto quer dizer que aqueles pecados que já cometemos lá no passado, jamais iremos cometer, amém? Então, eu quero estar deixando um verso para os queridos irmãos aqui, tá? É um verso que Deus tocou e falou no meu coração aqui agora, que está lá em Romanos 10, que diz assim, eu vou estar lendo 10 até o 11. A saber, se com a tua boca confessar ao Senhor Jesus e o teu coração credes que Deus ressuscitou dos mortos, será salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Amém, queridos irmãos? Então, esta palavra aqui, Deus está falando conosco, e Deus falou comigo, meus queridos irmãos, há muitos e muitos anos da minha vida, muitos anos atrás. Eu saí do Brasil há 17 anos, eu saí do Brasil em 2005. Antes de eu sair do Brasil, lá na minha cidadezinha de Andradas, cidade querida que eu amo. Um beijo, Andradas, um beijo para minha família, meus amigos queridos que se encontram aí e conhecem a minha vida. Antes de eu sair do Brasil, Deus já começou a tratar de mim aí em Andradas mesmo. E eu já comecei a buscar Jesus, eu comecei a buscar em espírito e em verdade. E Deus foi me resgatando, Deus foi me limpando, e eu creio, meus irmãos, que o dia 2 de março de 2005, quando eu passei por uma cirurgia muito séria em Campinas, eu fiquei 3 dias praticamente morta em uma UTI. Eu saí daquela UTI no dia 5 de março, que foi o dia do meu aniversário, quando eu completei 39 anos de idade. Eu creio, meus irmãos, que naquele dia, Deus usou do meu médico que estava cuidando de mim e chegou para mim e disse, para mim hoje é o seu primeiro ano de vida. Durante muitos e muitos e muitos anos de profissão, eu nunca vi um caso como o teu. Então, para mim, naquele dia, quando eu completei 39 anos de idade, foi o meu primeiro ano de vida. Eu nasci de novo e comecei a viver uma nova vida. Como a palavra de Deus também diz, que Jesus nos faz uma nova criatura. Então, hoje eu quero deixar esse vídeo bem rapidinho. Eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus, meus queridos irmãos. E eu quero deixar somente o testemunho para vocês hoje, sobre estas orações que eu estou fazendo à madrugada, que nós precisamos, queridos irmãos, estar atento à voz do nosso Senhor Jesus Cristo, à voz de Deus sobre as nossas vidas, porque às vezes a gente se pergunta, como que eu vou saber o que Deus quer de mim?
Deus usa, meus queridos irmãos, pessoas para falar conosco. Então nós precisamos estar atentos à voz de Deus. Dá licença que eu preciso tomar água. Porque a minha boca seca muito por conta que eu tive um AVC. Então a minha boca necessita de muita água. Então, queridos irmãos, eu quero estar deixando hoje bem rapidinho este testemunho para vocês sobre essas orações da madrugada. Há muitos anos antes de eu ainda me converter, Deus já tinha me levantado, queridos irmãos, em oração. Há muitos e muitos anos atrás. E o primeiro momento que Deus mostrou para mim que eu era uma mulher de oração foi em 2008, quando eu voltei para o Brasil, depois de 2 anos e 8 meses aqui em Nova York, sem retornar ao Brasil. Deus me usou em oração. Meu pai é vivo, meu irmão é vivo e a minha ex-cunhada também é viva, Denise. Minha mãezinha já não se encontra mais aqui nesta terra. Mas meu irmão, minha ex-cunhada e meu pai são testemunho daquilo que Deus fez em nossas vidas. Dentro da casa do meu pai, Deus me levantou em oração. E ali Deus começou a trabalhar e tratar na nossa família. Esse foi o primeiro dia que Deus me levantou em oração. E depois disso para cá, Deus sempre foi me levantando em oração. Eu orava muito pelas pessoas dentro do meu salão. E agora, finalizando, no comecinho deste ano de 2022, eu cheguei do Brasil e eu fui hospitalizada de novo. Eu desenvolvi uma doença de autoimune, que é a hepatite de autoimunológica. Essa hepatite, ela foi produzida no meu corpo por auto-se medicar. Uma outra oportunidade, eu quero estar deixando um vídeo para estar falando sobre isso também. E eu fui hospitalizada e eu estava já na fila, meus queridos irmãos, do transplante de fígado. E na quarta-feira, eu desci para fazer todos os exames do coração, porque o meu fígado estava muito comprometido, então eu ia ter que fazer a transfusão. Isso que Deus já tinha me dado o livramento de 2 cânceres, no pâncreas e no fígado, isso há 2 anos atrás. E aí, nesta quarta-feira, eu ia fazer todos esses exames e todas as madrugadas ia um enfermeiro africano tirar sangue de mim todos os dias às 4 da manhã, que eles tiravam sangue de 4 em 4 horas. E esse enfermeiro tirou meu sangue e foi ver a moça que estava do meu lado e tinha uma cortina, né? E ele fechou a cortina e foi ver a moça. E no que ele saiu, eu dobrei meu joelho no chão e estava em oração. E quando ele saiu do lugar que ele estava do outro lado, vendo a moça que também estava acompanhada junto comigo, ele olhou e viu que eu estava de joelho, ele achou que eu tinha caído e ele falou: Mrs. Souza, você está bem? Está tudo bem com você? Aí eu disse a ele: sim, está tudo bem, esse é meu tempo de estar orando a Deus. E ele disse para mim: oh, amém. Ora pela sua vida e ora pela minha vida. E falando em inglês, ele disse: press your life, press your my life. Aquilo, meus queridos irmãos, me tocou de uma certa maneira. E eu respondi para ele: sim, eu estarei orando pela minha vida, pela minha família e pela sua vida e também pela sua família e por todos deste hospital. Então aquilo, queridos irmãos, tocou meu coração. E para a glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo, eu estou encurtando porque eu não quero deixar esse vídeo cansativo. Eu fui curada dentro daquele hospital, eu não precisei mais do transplante. A médica entrou no quarto naquele mesmo dia e disse que estava totalmente assim, sem saber o que me dizer, porque os meus exames tinham dado muito baixo, a minha infecção estava baixando e eu não ia precisar mais do transplante. E eu disse a ela: doutora, a minha vida está nas mãos de Deus. Deus tem o controle de toda a minha vida. E ela disse: se tudo correr muito bem, você já vai poder sair do hospital na sexta-feira. E eu saí do hospital na sexta-feira e vim embora para minha casa. E eu confesso a vocês, queridos, que eu não tive mais paz. Eu acordava de madrugada para orar e algo dentro de mim me incomodava. Tinha algo dentro de mim que eu não sabia explicar o que era.
E toda vez que eu dobrava o joelho aqui na minha sala para orar, quando eu estava orando, algo me incomodava. E Deus estava sempre falando comigo algo que eu precisaria fazer algo para estar ajudando as pessoas. E toda pregação que eu ouvia, eu fiquei 2 semanas sem ir à minha igreja. Toda pregação que eu ouvia era voltado para estar ajudando, para estar levando a palavra de Deus. E até que um dia Deus usou da boca de um pastor e do meu pastor da minha igreja também, para falar comigo que todas as portas estariam abertas para mim. E que era para eu estar usando da ferramenta que eu tinha nas minhas mãos. E esta ferramenta hoje é a internet, né, queridos irmãos, que nós temos nas nossas mãos. Então, eu estou aqui deixando este testemunho para vocês, que eu fui à minha igreja na quarta-feira e Deus confirmou na palavra dele. E na quinta-feira eu fiz o meu primeiro áudio de oração. E nesse dia, irmãos, que eu estive internada, na segunda-feira, eu tive 3 paradas cardíacas. E nessas 3 paradas cardíacas, quando eles me fizeram para voltar meu coração, e eles faziam o eletro ali, meu coração totalmente disparado, descompassado, e eu pedia para Deus que eu não queria morrer naquele momento, que eu sabia que Deus ainda tinha algo mais para minha vida. E quando eu estava aqui fazendo o áudio, e aqui no telefone, quando você está fazendo o áudio, as listas do telefone faz igualzinho o eletro do coração. E Deus revelou para mim que Ele me deu nova vida, uma nova chance de vida outra vez, mas que era para eu estar fazendo aquilo que Ele tinha colocado no meu coração. Então este é o meu testemunho sobre essas orações. Eu agradeço a Deus pela vida de cada irmão que já tem participado, que está subscribe no meu canal. E nós estamos aqui, queridos irmãos, para edificar almas. Eu tenho muitos testemunhos para dar. E eu quero deixar essa palavra para vocês, queridos irmãos. O nosso passado, ele não nos condena, mas ele nos salva, tá? Então, Jesus Cristo, ele não olha para o teu passado. Ele não olha para o meu passado. Nosso passado, a partir do momento que nós aceitamos Jesus como o único e salvador das nossas vidas, nós somos lavados e remidos. Eu fui batizada, eu caí nas águas do batismo e eu arrependi de todos os meus pecados. Eu confessei a Deus em primeiro lugar e também para um homem de Deus, para o meu pastor da minha igreja. E todo o meu passado foram apagados da minha mente, da minha vida, principalmente dos pés do Senhor, porque Deus, Ele deu seu único Filho Jesus para morrer por todos nós, queridos irmãos. E Jesus veio para os mais miseráveis mesmo. Ele veio para nos resgatar. Ele veio para nos tirar lá do lamaçal de pecado de onde eu vivi durante muitos anos da minha vida. Eu posso dizer que eu vivi 7 anos, 7 anos que eu estive separada. Aí no Brasil, eu vivi num lamaçal de pecado. Mas hoje, para a glória de Deus, eu estou aqui para glorificar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado por vocês estar aqui me assistindo, ouvindo esse testemunho meu. E se vocês gostam das minhas orações, se vocês gostaram desse testemunho, eu tenho muito mais para dar. Eu te peço que você se inscreva, deixe o seu like, compartilhe com seus familiares, compartilhe com seus amigos, seus grupos. Nós estamos aqui, queridos irmãos, para ajudar uns aos outros. E unido em um só propósito, vocês podem crer que Deus é o Deus do impossível na nossa vida. E Ele vai estar nos socorrendo, Ele vai estar nos ajudando como Ele tem me ajudado até aqui. Até aqui, queridos irmãos, tem o Senhor nos ajudado e nos sustentado. Amém? Obrigado pela presença de vocês, por aquelas pessoas que já estão deixando o seu like, que já foram subscribe. Que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês. Que todos nós tenhamos um dia, uma noite de muita paz, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Um beijo grande. Ficam todos com Deus. A paz do Senhor Jesus Cristo para todos nós.